CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá pessoal, estamos no ar com o CBN Universidade deste sábado e com um programa especial. Eu sou Erivaldo Laurindo. Eu sou Edson Tavares e até às 10 horas tem um programa com muitas informações sobre o NUTS. Vamos trazer os detalhes sobre a linha de atuação do núcleo. Conhecer alguns laboratórios e o que desenvolvem de tecnologia. Como está a parceria do NUTS para o desenvolvimento produtivo que entrega monitores multiparamédicos no Brasil inteiro. Programa Opera Paraíba, do Governo do Estado, que usa a tecnologia do NUTS para a organização de procedimentos médicos de cirurgias. A entrevista dessa semana é com um pesquisador do NUTS, que fala sobre inteligência artificial. E ainda a tecnologia das palmilhas inteligentes, que auxiliam no monitoramento da saúde. Tudo isso e muito mais a partir de agora, neste CBN Universidade Especial sobre o Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde da UEPB. Apresentação: Edson Tavares e Erivaldo Laurindo. Você que acompanha o programa da Universidade Estadual da Paraíba na rádio CBN em Campina Grande, o CBN Universidade, certamente já deve ter ouvido esta palavra, NUTS. Não estou falando daquele mix de castanhas e nozes, mas sim do NUTS, N-U-T-E-S. Fala aí, Erivaldo, o que significa essa sigla? Bora lá, Edson. O NUTS quer dizer Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde. Esse órgão é responsável por promover pesquisa, desenvolvimento, produção, inovação e prestação de serviços tecnológicos aplicados ao setor de saúde humana. É verdade, o NUTS é um dos principais desenvolvedores no Brasil de tecnologia na área de saúde. E tudo isso por meio da Universidade Pública, a UEPB. Olha só o que se produz por meio do projeto: hardware e software para sistemas de saúde. Respiradores pulmonares digitais, próteses 3D para auxílio em cirurgias, biomodelos médicos, monitores multiparamétricos, desfibriladores, entre outros produtos. A atuação do NUTS está revolucionando a medicina da nossa região, auxiliando diretamente na atividade. No Hospital de Trauma de Campina Grande, uma equipe do núcleo trabalha desenvolvendo biomodelos realistas, nos quais os médicos realizam cirurgias prévias antes de executarem a operação nos pacientes. O NUTS tem 6 laboratórios e atua utilizando internet das coisas, inteligência artificial, engenharia clínica, engenharia de softwares, computação biomédica, design de produtos e manipulação de imagens médicas. O núcleo está sediado no Centro de Ciências Biológicas e de Saúde, o CCBS, unindo o trabalho de vários cursos diferentes. O objetivo principal é atuar como facilitador de inovação na área para governo, empresas, mercado e centros de desenvolvimento. A iniciativa tem parcerias com o SUS, Ministério da Saúde, diversos fundos de financiamento, órgãos de pesquisa e dezenas de empresas do segmento. E assim o NUTS vai promovendo tecnologia para levar mais qualidade de vida a toda a população. O NUTS trabalha em espaços certificados pelos órgãos reguladores. O coordenador do núcleo, o professor Misael Moraes, fala aqui pra gente sobre essa referência e fala também que o NUTS tem atuado na área da inteligência artificial, que ele chama de aprendizagem de máquina. Vamos ouvir. A gente tem um ambiente nosso lá de produção que é controlado pela Anvisa. Nós temos também outros ambientes controlados por outras normas, nós seguimos todas elas, né? Hoje eu acredito que o NUTS talvez seja um laboratório em um ambiente público de ICT no Brasil e tem todas essas regras cumpridas e certificadas. Nós devemos ser o único, talvez até no hemisfério sul, a tecnologia vai longe. Então tem a área, por exemplo, a área de aprendizagem de máquina.
E a gente começou a aprendizagem de máquina, né, utilizando em aplicações para identificar tumor cerebral, uso da aprendizagem de máquina. Então, a partir daí, desse conhecimento, a gente tem um projeto, por exemplo, para identificar chamadas que é trote para o pessoal da Light do Rio de Janeiro. Justamente para identificar esses trote e dão, dizendo que faltou energia e não sei o que e tal. Então, tem um sistema de aprendizagem. Temos também um sistema de aprendizagem, outras características em torno, outros parâmetros, outras variáveis que ajudam você a montar, né, um algoritmo e identifica. Então, a gente tem, por exemplo, o governo do Estado, Secretaria de Fazenda, as notas fiscais. O Brasil adotou um protocolo de nota fiscal que ela não é o produto não é numerado, não tem um código do produto. O produto é descrito na nota fiscal. E isso atrapalha muito, né, ao fiscal e vai precisar fazer uma investigação se a nota fiscal tem fraude, não tem, se a alíquota do imposto está correto ou não. Ele tem que ler a nota fiscal. É praticamente impossível automatizar isso, né? E nós estamos trabalhando junto com o governo do Estado, na Secretaria de Fazenda, né, para a gente desenvolver um algoritmo, uma inteligência de aprendizagem, de máquina, né, que possa ajudar o fiscal a identificar uma fraude numa nota fiscal. Isso não tem nada a ver com a saúde, mas nasceu aonde? Na saúde nós trouxemos lá da saúde, é transversal, ela veio de lá para cá. E ainda nesse programa, a gente tem uma entrevista com um pesquisador do NUTS, justamente sobre inteligência artificial. Fica sintonizado que o CBN Universidade deste sábado tem muita tecnologia. Um super espaço do NUTS é o LT3D, que é o Laboratório de Tecnologias em 3 Dimensões, que atua dentro do Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, garantindo mais precisão e menor tempo nas cirurgias ortopédicas naquela unidade hospitalar. É a UEPB promovendo ciência e tecnologia para melhorias na saúde. A reportagem é de Iago Duarte. Vamos acompanhar. O Laboratório de Pesquisa em Tecnologias 3D está montado no Centro Integrado Multiusuário de Referência em Saúde da UEPB, dentro do Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande. O espaço foi inaugurado no ano de 2019 e lá são desenvolvidas peças tridimensionais para auxiliar os procedimentos cirúrgicos médicos e odontológicos no trauma e em outros hospitais públicos da região. As peças em 3 dimensões são confeccionadas a partir de exames de imagem como ultrassom, tomografia e ressonância e garantem uma ideia mais real da situação do paciente que vai ser submetido ao procedimento cirúrgico. Com o protótipo em mãos, a equipe médica consegue um melhor planejamento da cirurgia, avaliando as possibilidades de fixação de placas e parafusos, observando a simetria dos ossos, diminuindo assim a complexidade e o tempo dos procedimentos, como diz o coordenador técnico do laboratório, Rodolfo Castelo Branco. O NUTS ele desenvolve 2 tipos de dispositivos de atos cirúrgicos, são os biomodelos e os guias de cirurgias. Esses 2 tipos de dispositivos servem para otimizar as cirurgias. Então, consegue-se um ganho de tempo no procedimento cirúrgico tradicional. A gente tem esses 2 tipos claros, né? Os biomodelos, que eles servem para otimizar as cirurgias. Então, eu consigo ter uma pré-cirurgia antes mesmo de ter a intervenção cirúrgica do paciente, antes de abrir o paciente. Então, o cirurgião, junto com os modelos que é feito por impressão 3D e toda planejada na equipe de engenharia, ela é otimizada, então o cirurgião ele começa a fazer a cirurgia antes mesmo de abrir o paciente. Os ganhos para a equipe médica e os pacientes são muitos. A tecnologia otimiza até mesmo os recursos do hospital, conforme o pesquisador afirma. Então, com essa redução desse tempo, aquele paciente fica menor tempo com intervenção médica, menor tempo de leito cirúrgico, ele consegue sair rápido do hospital porque eu tenho menor tempo daquele paciente internado, então eu consigo fazer uma rotatividade maior dentro do hospital. Também tem os riscos de infecção reduzido, porque o paciente ele tem menor exposição no ato da cirurgia, né? Menor exposição no ambiente cirúrgico. E também a recuperação desse paciente é mais rápida. Então, os biomodelos e os guias de cirurgias, eles, além disso, além de otimizar o paciente em si, a saúde do paciente, ele reduz todas essas partes dos custos do processo tradicional da medicina
e ajuda também os pacientes a ter uma melhora da qualidade de vida, menor redução da parte de infecções, uma maior rotatividade daquele paciente dentro do hospital, para ele não ocupar tanto tempo no leito cirúrgico, podendo abrir novos leitos para novos pacientes também ocuparem aqueles leitos. A parte também dos insumos, a parte da anestesia. Então, todo aquele equipe, o custo da equipe tem menor tempo de ato cirúrgico. Então, a gente tem um ganho, sim, nos cofres públicos, principalmente quando a gente está falando dos hospitais públicos, do SUS. Então, a gente sabe que tem esse tipo de ganho, né? O espaço é uma extensão do NUTS-UEPB, que é referência no desenvolvimento de tecnologias aplicadas ao setor de saúde. E fruto da parceria entre a universidade, a Fundação de Apoio à Pesquisa da Paraíba, a FAPESC, e a unidade hospitalar. Foram investidos mais de 5 milhões de reais na estruturação com tecnologia de ponta. O coordenador técnico do LT3D destaca alguns desses equipamentos. Hoje, no laboratório, no NUTS, a gente precisa, para fazer toda essa otimização cirúrgica, de equipamentos. Então, a gente tem umas estações computacionais robustas, né, para poder processar esse tipo de imagem. A imagem médica é uma imagem bastante densa, né? A gente precisa de um processamento, um poder de processamento muito grande na parte da engenharia para poder tanto desenvolver isso digitalmente, como fabricar essa parte também. Quando a gente fala de cirurgia, intervenção cirúrgica, a gente precisa de precisão cirúrgica. Então, para isso, tanto as imagens digitais são imagens densas, pesadas, né? São malhas geométricas pesadas, a gente precisa de um poder aquisitivo grande na parte de processamento de imagem médica. Então, a gente precisa de estações de computacionais robustas para processar isso aí, como também máquinas de fabricação aditiva, que é um passo da impressão 3D, uma máquinas com muita precisão para fazer a fabricação também. Além da confecção de peças 3D, o laboratório ainda possibilita campo de atuação para estudantes da UEPB, que circulam entre equipe médica profissional e trocam conhecimento sobre segurança médica e novas possibilidades de planejamento cirúrgico. Dessa forma, o NUTS une 3 grandes vocações de Campina Grande: a tecnologia, serviços de saúde e a formação educacional de ponta. Iago Duarte, para o CBN Universidade. Obrigado, Iago Duarte. Vamos fazer nossa primeira pausa. No próximo bloco, a gente tem notícias sobre patente de tecnologia do NUTS, de aparelhos usados em cirurgias pediátricas. E você sabia que o NUTS oferece programa de pós-graduação? Os detalhes a gente te conta daqui a pouco. Fica sintonizado que o CBN Universidade volta já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos e com uma novidade boa relacionada ao NUTS. A Coordenadoria de Inovação Tecnológica, a Inovatec, depositou mais um pedido de patente junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Trata-se de uma pesquisa de inovação em aparelhos utilizados em cirurgias pediátricas. O aparelho que está sendo patenteado é uma invenção que promete ajudar na correção de malformações de bebês que nascem com anomalia no ânus ou mesmo com ausência do órgão. O invento do NUTS utiliza trem de pulsos para a estimulação da musculatura dessa área. A tecnologia pretende ajudar nos procedimentos cirúrgicos pediátricos, oferecendo mais recursos para corrigir esses problemas. O trabalho foi desenvolvido pelo mestrando Everton Franco de Souza, realizado sob orientação do professor Danilo de Almeida Vasconcelos e co-orientado pelo professor Sandy Gonzaga de Melo, ambos do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia em Saúde. E é assim que o NUTS vai ampliando a sua produção e levando respostas mais resolutivas aos problemas de saúde da população. Uma outra tecnologia do NUTS são os monitores multiparamédicos, utilizados na internação dos pacientes para monitorar as condições de saúde. Essa iniciativa contribuiu bastante durante a pandemia da Covid-19, mas é uma tecnologia que já vinha sendo desenvolvida desde antes. E mais, só em 2023, milhares de aparelhos foram entregues através de parceria para desenvolvimento de produto, uma PDP. Confere aí na reportagem de Gédimo Tavares. Você sabia que a Universidade Estadual da Paraíba desenvolveu equipamentos que foram essenciais
para salvar vidas durante a pandemia da Covid-19 e continua produzindo para o tratamento de pacientes internados em unidades de terapia intensiva e unidades hospitalares avançadas, é isso mesmo. O Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde, o NUTES, criou monitores multiparamétricos utilizados na internação de pacientes para monitorar a condição em saúde e apresentar para as equipes médicas os indicadores dos pacientes. O NUTES também criou desfibriladores, utilizados para reanimar pacientes em parada cardiorrespiratória. E um detalhe, isto não surgiu na pandemia não. Esses monitores e desfibriladores foram criados antes da Covid-19 e durante a emergência sanitária mundial, o NUTES potencializou sua produção para abastecer as unidades hospitalares, que tinham uma necessidade cada vez maior de equipamentos de alta complexidade como estes. Esses equipamentos são criados por meio de uma PDP, que é uma parceria para desenvolvimento de produto, um programa do governo federal de cooperação entre instituições públicas e empresas para desenvolvimento, transferência e absorção de tecnologia em produtos estratégicos, para atendimento às demandas do Serviço Único de Saúde. No caso do NUTES, foi firmada uma parceria com a empresa de dispositivos médicos LifeMed e a produção foi adquirida pelo Ministério da Saúde para abastecer hospitais do SUS em todo o país, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Dá um orgulho da nossa universidade, não é? Em 2023, o projeto distribuiu mais de 3.000 monitores para todos os estados brasileiros e o Distrito Federal. É isso mesmo. A nossa tecnologia de alta complexidade foi entregue e está em uso em unidades hospitalares de todas as 5 regiões do país. Ou seja, as pesquisas da UEPB estão literalmente salvando vidas em todo o país. Gédimo Tavares para o CBN Universidade. Obrigado, Gédimo Tavares. O Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde, o NUTES da UEPB, desenvolveu um software que organizou o cronograma para a realização de cirurgias na Paraíba. A tecnologia está sendo usada dentro do programa do governo estadual, Opera Paraíba. Confere aí na reportagem de Joanderson do Carmo. Você já ouviu falar no programa Opera Paraíba, do governo do estado? Então, sabia que o sistema que controla o fluxo de pacientes e cirurgias foi desenvolvido pela Universidade Estadual da Paraíba? É isso mesmo, o Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde, o NUTES, criou um software que administra as informações e organiza a distribuição dos procedimentos. Isso é o que se chama na gestão de saúde pública de regulação de procedimentos, ou seja, a regulação do programa Opera Paraíba, que realizou milhares de operações no estado, funciona por meio de tecnologia da UEPB. Foi o Laboratório de Sistemas de Gestão Hospitalar, o LabSISG do NUTES, que desenvolveu o modelo. A solução criada para o Opera Paraíba foi intitulada como a plataforma RegNUTES. A professora do laboratório, Sabrina Souto, explica que a iniciativa surgiu ainda na pandemia, na regulação de leitos de pacientes com Covid-19. A ideia do fluxo geral é que se tenha um solicitante, uma pessoa numa ponta de uma unidade de saúde, né, que recebe um doente, naquele tempo com Covid, solicitava um leito que fosse adequado para ele, né? Que pode ser na mesma unidade de saúde ou em outra. Aí a regulação do Estado da Paraíba de Saúde, né, que fica na Secretaria de Saúde Estadual, via qual hospital que tinha vaga e encaminhava para esses hospitais, que se chama hospital executante, certo? Então, esse é o fluxo geral. Então, tínhamos esse modelo funcionando para a regulação de leitos COVID. Então, acabou-se a pandemia, né, foi diminuindo, acabou, e aí surgiu a demanda por cirurgia. E, por coincidência, o fluxo de execução que a gente tinha que funcionava para leitos, dava para ser aproveitado para cirurgias. A regulação dos procedimentos é feita de acordo com o perfil das cirurgias, a prioridade dos pacientes, a região de cada um e uma série de outros critérios, incluindo a análise de médicos auditores do SUS. A regulação de cirurgias, ela funciona também com as secretarias de saúde dos municípios. Então, o solicitante que vai solicitar a cirurgia, né, vai ser um agente de saúde que vai estar num hospital, uma unidade de saúde do estado, ou numa secretaria municipal de saúde.
né? O paciente vai lá e faz a solicitação, ele encaminha no sistema e a regulação estadual de saúde checa qual o hospital executante que possui aquela cirurgia disponível para ser feita e encaminha o paciente para lá. E a cirurgia é feita. A plataforma criada pelo NUTS já contabiliza mais de 10 mil cirurgias cadastradas. O RegNUTS permite que o paciente também acompanhe o andamento da solicitação da sua operação por meio do aplicativo Opera Paraíba. Ele próprio também pode fazer a solicitação do procedimento cirúrgico pelo aplicativo, anexando as requisições e os laudos médicos, além de documentos pessoais. O modelo desenvolvido pela UEPB já foi apresentado ao Ministério da Saúde, que aprovou o sistema. As secretarias de saúde de outros 2 estados já visitaram a Paraíba para conhecer o RegNUTS. Através do RegNUTS, foi possível organizar a lista de espera por cirurgias na Paraíba, porque você tem condição de saber quando foi que um paciente deu entrada no pedido de cirurgia, na solicitação de cirurgia, né? E quando foi atendida. Tem casos que a cirurgia foi atendida em menos de uma semana, né? Isso além de dar transparência para a população, dá uma celeridade enorme, né, no processo aí de cirurgias e de ajudar, né, a diminuir essa demanda por cirurgias, a sanar a necessidade da população. A equipe que desenvolveu a plataforma contou com 10 pessoas e o RegNUTS segue sendo aprimorado, como destaca a professora. O RegNUTS continua em desenvolvimento, certo? No sentido de que são feitas melhorias mensais no RegNUTS, solicitadas pela Secretaria de Saúde, e a gente continua com a parceria com eles. Os pacientes que desejarem podem baixar o aplicativo do Opera Paraíba, acessar o site operaparaíba.pb.gov.br e realizar um cadastro. Com produção da Codecom UEPB, João Anderson do Carmo, para o CBN Universidade. Obrigado, João Anderson. Dentro do Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde, é oferecido o mestrado profissional em Ciência e Tecnologia em Saúde, que tem como objetivo capacitar profissionais com conhecimentos em metodologias e processos aplicados fundamentais à atuação eficiente junto aos estabelecimentos de saúde e empresas de base tecnológica, mediante a incorporação de métodos e técnicas científicas. Além disso, promove a atualização profissional no domínio do avanço das tecnologias estratégicas em saúde, incluindo as melhores práticas de desenvolvimento de projetos, inovação e gestão de tecnologias, tanto no ambiente hospitalar quanto no setor industrial. A formação tem duração regular de 2 anos ou 4 períodos semestrais. Conta com 3 disciplinas obrigatórias, um seminário de pesquisa, estágio de docência para cada área e ainda 5 disciplinas optativas, totalizando uma carga horária de 360 horas. São 2 linhas de pesquisa: desenvolvimento de produtos e processos para tecnologias em saúde e regulação, gestão e desenvolvimento de projetos tecnológicos de produtos para a saúde. As aulas do mestrado profissional em Ciência e Tecnologia em Saúde são semanais, nas sextas à tarde e à noite, e aos sábados pela manhã. Mas nós vamos agora para mais uma pausa. E no terceiro bloco do CBN Universidade tem entrevista com o pesquisador do NUTS, Paulo Barbosa, em uma conversa sobre inteligência artificial. Voltamos em instantes. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade nesta manhã de sábado pela rádio CBN Campina Grande, a rádio que toca notícia. Na nossa entrevista desta semana, trazemos mais um conteúdo do projeto de extensão Comunicando Cidades e Universidade, Jornalismo e Informação Intercampus, coordenado pela jornalista Juliana Rosas, trazendo pesquisadores que abordam diversos temas de maneira didática. O foco agora é inteligência artificial. E a conversa é com o professor Paulo Barbosa, do Departamento de Computação do Campus 1 da UEPB em Campina Grande. E também faz parte do Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde, o NUTS da UEPB, coordenando uma série de pesquisas. Professor, explica pra gente o que é inteligência artificial. Inteligência artificial é a capacidade de uma máquina reproduzir a inteligência humana.
Existia uma abordagem clássica até os anos 2010, mais ou menos, né, baseada em inferência lógica e com diversos destaques, como, por exemplo, o computador ganhar do melhor jogador do mundo no xadrez, né, automação de diversas atividades humanas. Mas da última década para cá vimos um boom, uma aceleração, graças a diversas plataformas tecnológicas, mais supercomputadores que surgiram, mais metodologias de desenvolvimento de software e que trouxeram campos como o aprendizado de máquina, o aprendizado profundo de máquina e agora, mais recentemente, a inteligência artificial generativa, que ela nos permite, né, uma busca completa, né, de conhecimento e respostas quase humanas a diversos tópicos e ajuda em tarefas cotidianas e inovações, inclusive. Como a educação será afetada pela inteligência artificial, professor? De fato, vamos ver muita questão disruptiva aí. E aí, falando na educação do que eu trabalho, eu vejo a educação no curso de graduação de computação, certo? Não consigo falar de algo generalista, mas falo um pouco mais na minha área, né? Eu vejo que muita coisa vai mudar. A maneira que o pessoal vai programar vai mudar radicalmente nos próximos anos. E precisamos nos atualizar com isso. Um modelo de sala de aula, de dar aula, etc., tal, e com interação, eles vão ter muito isso tudo às suas mãos. Então precisamos também repensar muito a questão disso. Que pesquisas ou tecnologias envolvendo a inteligência artificial o senhor poderia destacar? Com relação às principais tecnologias lá fora, né, temos o ChatGPT, né, do OpenAI, e a gente viu todo esse alvoroço que ele vem trazendo nesse ano. Ele apresentou outras tendências, outras tecnologias assim que estavam muito disruptivas nos anos anteriores, como por exemplo o metaverso, né? Então ninguém mais fala de metaverso, mas fala bastante de inteligência artificial agora. Alguns até pontuam que podemos estar começando ou já no meio de uma bolha de inteligência artificial. E aí o ChatGPT, ele é somente uma ponta, um tipo de tecnologia entre várias existentes aí nesse ramo. Por exemplo, a Google lançou a ferramenta Google Bard, e aí que ela tem um potencial enorme, né? Ela inclusive faz muito mais coisas do que o ChatGPT faz, e gratuito, etc. A Google exercendo toda a sua liderança no mercado aí, ela se posicionou muito bem recentemente também. Ela vinha sendo até um pouco criticada nesse aspecto. Outros exemplos de empresas grandes, como por exemplo a Adobe lançando o Firefly, por exemplo, que é uma ferramenta que ajuda o designer a desenhar baseado nessas ferramentas de geração. Então você pode começar a construir uma logomarca, começar a construir um desenho, uma planta, e interagindo da mesma forma que você pede o ChatGPT para fazer algo. Você vai pedindo essa ferramenta, ela vai gerando para você, você vai modificando, etc. Então, todas as grandes têm muito potencial com isso. A Meta, a Amazon, né, a Microsoft, a Google, e entre várias outras, né? E quanto às pesquisas locais, como é que estão essas pesquisas? Aqui localmente, no NUTS, nós investimos bastante, né? Temos vários laboratórios aqui com foco nisso, né? Então, estamos entregando para grandes empresas soluções de inteligência artificial, como, por exemplo, a Siemens, né? Uma empresa alemã, líder em aparelhos, por exemplo, de radiologia, aceleradores lineares, né? Temos inteligência artificial para entender o perfil dos seus clientes. A Light, que é uma distribuidora de energia do Rio de Janeiro e que também sofre muito com questões de distribuição de energia lá naquela cidade, né? Então, detectação de chamada procedente, improcedente, reincidente, né? Classificar os perfis, etc. Também temos que trabalhar com isso. Temos desenvolvido várias soluções para as secretarias, né? de Estado, para o governo federal. Então, por exemplo, a Secretaria da Fazenda, Cefaz, desenvolvemos inteligência artificial para processamento de notas fiscais eletrônicas, detecção de fraude, processamento de dados dos combustíveis do Estado,
fluxo de caixa do Estado, entre vários outros. E vários produtos inovadores aqui com foco na saúde, como a plataforma de telemonitoramento de idosos e vários outros tipos de paciente que prediz síndromes, né, síndromes geriátricas principalmente, e baseada em atividades diárias, dados de relógio, dados de óculos, né, de realidade virtual, outros instrumentos, questionários, tudo isso é construído em uma inteligência artificial que leva à aferição de o que aquele idoso está precisando, ele precisa de melhor assistência, ele possui risco de queda, a sua velocidade da marcha vai predizer quanto tempo de vida para ele, né? Síndromes como fragilidade, sarcopenia, entre outros, né? Então, aqui localmente estamos trabalhando muito com foco em inteligência artificial. Que tipos de parceria e incentivos a universidade possui para a inteligência artificial? Temos vários modelos e várias formas de incentivo que, felizmente, existem em nosso país. Então, temos, por exemplo, a Lei de Informática, que a Lei de Informática ela prevê recursos que grandes empresas, né, que produzem no Brasil, que pagam o IPI, né, Imposto sobre a Industrialização, eles podem direcionar para o desenvolvimento dessas tecnologias. Então, grandes empresas multinacionais trabalham com NUTS nesse aspecto e os recursos vêm através dessa forma, ou através da contratação direta, já que temos uma fundação aqui. Então, através da fundação, nós podemos executar um projeto, a empresa paga e recebe seu produto, e passamos pela Inovatec e avaliamos a questão de propriedade intelectual. Temos o modelo Embrapi, também, que o NUTS foi credenciado como uma das unidades Embrapi no Brasil, que ela prevê 1/3 de incentivo da Embrapi, uma empresa brasileira com foco nisso, na inovação. Então, a Embrapi ela apoia 1/3 de projetos executados em seus centros e aí diversas empresas se interessam por isso, porque isso barateia bastante o custo e, além de mais, esses centros que são Embrapi, eles têm a sua qualidade sendo monitorada constantemente, então a garantia de qualidade é um custo mais baixo. Temos convênios com secretarias, né? Temos convênios com ministérios, e são projetos públicos, né, direcionados para a melhoria, né, da nossa gestão, da nossa saúde, entre outros. E temos também o apoio a fomento de startups, né, de empresas aqui dentro que, com o apoio da Inovatec, elas são incentivadas a crescer aqui dentro e entregar seus serviços e produtos. Esse exemplo da plataforma de telemonitoramento de idosos, ela gerou uma startup chamada Senior Saúde Móvel, coordenada por uma pesquisadora que fez pós-graduação no NUTS, e ela está presente em diversos estados no Brasil, na região Nordeste, na região Sudeste, para iniciar na região Sul e no exterior, certo? Em países como a Holanda. E aí essa solução ela atua em hospitais, em centros, em diversos setores em que a necessidade do cuidado com o idoso é fundamental. Agradecemos ao professor Paulo Barbosa e à equipe do projeto Intercampus. Para ouvir a entrevista completa e outras entrevistas do projeto, é só acessar o canal do YouTube Rede UEPB e conferir a playlist O Assunto É. Ainda sobre inteligência artificial, nós vamos falar agora sobre outra tecnologia desenvolvida no NUTS, o software que monitora os tipos de AVC, acidente vascular cerebral, para diminuir o tempo-resposta e conseguir salvar vidas. A plataforma denominada SDAC-AVC, que significa Sistema de Diagnóstico Assistido por Computador, Acidente Vascular Cerebral, é capaz de classificar o tipo de AVC, analisando as imagens da tomografia e utilizando inteligência artificial associada à aprendizagem de máquinas. As pesquisas apresentaram um nível de precisão dos casos estudados de 96%. O médico neurocirurgião Luiz Fernando Reis, que fez parte da equipe da pesquisa, explica para a gente agora a importância dessa tecnologia desenvolvida pelo NUTS. O paciente que chega na emergência com quadro de AVC agudo, ele apresenta normalmente um quadro clínico muito característico dessa doença, e deve ser atendido o mais rápido possível para se definir principalmente o diagnóstico diferencial
de que tipo de AVC está acometendo aquele indivíduo. Então, para a gente ter esse diagnóstico, é necessária a realização de um exame de tomografia computadorizada. Esse exame ele é feito em todos os pacientes que têm um quadro de AVC agudo, deve ser feito, né? E basicamente serve para fazer a diferença entre o AVC isquêmico, que é um quadro que ocorre por uma obstrução na circulação cerebral, do AVC hemorrágico, que é o quadro que acontece pela ruptura de um vaso arterial dentro do cérebro com extravasamento do sangue dentro do tecido cerebral. O quadro clínico muitas vezes é semelhante nessas duas doenças, então o diagnóstico diferencial é feito através do exame de imagem, através da tomografia. O problema é que nós não temos profissionais treinados especificamente para a interpretação de exames de imagem, principalmente de neuroimagem, na maioria dos hospitais do Brasil. E muitas vezes esses pacientes com AVC agudo são atendidos por colegas médicos que não têm uma formação específica para isso e se sentem até inseguros em definir realmente um diagnóstico diferencial, que é importantíssimo para se instituir o tratamento correto, a terapêutica correta. Além do que, quando se trata de um AVC isquêmico, o tempo de tratamento, inicialmente, ele é muito curto. Ele é em torno de 4 horas e meia, desde o início dos sintomas até a instituição do tratamento adequado para tentar restituir a circulação cerebral na área afetada. Então, o diagnóstico é muito importante. É hora da nossa última pausa neste programa especial sobre o NUTS da UEPB. Mas fica sintonizado aqui na rádio que toca notícia, que voltamos já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o nosso programa especial NUTS UEPB e seguimos com mais informações. Há um ano, o Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde, o NUTS, passou a integrar a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrapi. O NUTS se tornou uma unidade da Embrapi de desenvolvimento de softwares e hardwares na área da saúde. Desde então, o núcleo da UEPB se habilitou para receber financiamentos e prospectar e executar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação com empresas industriais. Esse modelo já tem surtido resultados para o NUTS, que recebe mais de 12 milhões de investimentos de empresas anualmente e tem mais de 15 projetos em andamento. Dentre esses projetos estão a criação de monitores multiparamétricos, respiradores pulmonares digitais e desfibriladores utilizados em UTIs e no SAMU, além de berços neonatais, hardware e software para sistemas de saúde, próteses 3D para auxílio em cirurgias, biomodelos médicos, entre outros produtos. Em todo o país, são mais de 80 unidades Embrapi e na Paraíba são 4 unidades. O diferencial do NUTS é que ele é o segundo do segmento de desenvolvimento de dispositivos da saúde em todo o país. Além disso, no ano passado, o NUTS participou do Rally Embrapi na Paraíba, que reuniu as 4 unidades paraibanas. O NUTS vem capacitando e treinando seus profissionais para fazer captação de projetos e recursos por meio da Embrapi, que tem investimentos públicos também do governo federal. Muito em breve poderemos ter grandes parcerias firmadas, já que a previsão é de que haja investimentos muito altos na área de saúde nos próximos anos dentro da Embrapi. Isso fortalece o trabalho do NUTS e tem colocado o núcleo, que reúne vários laboratórios, no topo da ciência, tecnologia e inovação no país. Outra tecnologia desenvolvida por pesquisadores do NUTS é a das palmilhas inteligentes, que monitoram parâmetros da pisada dos pacientes para indicar melhores tratamentos a partir daí, principalmente para prevenir e tratar lesões. O repórter Gabriel Queiroz tem mais informações para a gente. Vamos ouvir na matéria.
O projeto da Palmilha Inteligente foi desenvolvido para atuar no tratamento dos distúrbios cinéticos funcionais, que são ocasionados por questões genéticas, traumas ou doenças adquiridas pelos pacientes. A palmilha tem uma série de sensores que captam informações sobre o paciente, como explica o pesquisador Lauriston Paixão. Esses sensores são responsáveis por coletar dados em tempo real sobre a distribuição de pressão na região plantar dos pés dos usuários, bem como sobre a postura, equilíbrio e o movimento corporal. Esses dados são processados por um módulo microprocessado acoplado ao calçado e, em seguida, são transmitidos sem fio, via Bluetooth, para um aplicativo. O aplicativo possui funcionalidades de análise baropodométrica, como pressão máxima, pressão média, distribuição de pressão plantar por espectro cromático, estabilometria, que é a análise das oscilações do centro de gravidade do corpo, no sentido antero-posterior e látero-lateral, como também análises de parâmetros da marcha, como, por exemplo, número de passos, comprimento do passo e da passada, cadência, velocidade da marcha, análise do ciclo e das fases da marcha. Isso permite que essas informações valiosas são muito importantes para monitorar a saúde e prever situações adversas ou de risco aos usuários. O foco principal é o monitoramento da pessoa idosa, que através da avaliação contínua da pressão ao pisar da marcha dos pacientes pelas palmilhas inteligentes, pode ajudar na identificação de problemas com o equilíbrio, diminuir riscos de queda e outras indicações na saúde da terceira idade, prevenindo lesões e auxiliando no tratamento para a garantia de uma vida mais ativa e independente. Eles podem usar essas informações para ajustar suas atividades do cotidiano, atividades laborais, tomar medidas preventivas e buscar cuidados quando necessário. As palmilhas também monitoram pacientes com deficiência, em recuperação e reabilitação pós-cirúrgica e ainda atletas de alto rendimento. A tecnologia deve ser acomodada em sapatos ou em tênis, facilmente ajustáveis. Os dados captados em cada passo são transmitidos através de Wi-Fi ou de Bluetooth. E o software que processa as informações é acessível tanto para sistema Android como também iOS. Essa pesquisa também faz parte do Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde, o NUTS da UEPB, e teve aporte de cerca de 2,7 milhões de reais em recursos da financiadora de estudos e projetos, a FINEP. E a previsão é de lançar a palmilha inteligente para o mercado em um curto espaço de tempo, como garante o pesquisador Lauriston Paixão. O objetivo é concluir as etapas de desenvolvimento e verificação do sistema SensiShoes em um período de 1 ano. Após essa fase, a intenção é iniciar os testes clínicos para validar o sistema. Além disso, está nos planos registrar o produto na Anvisa, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para obter a autorização necessária e, assim, viabilizar sua transferência no mercado. As pesquisas foram iniciadas no processo de dissertação de mestrado do professor e pesquisador Lauriston Paixão, com a orientação do coordenador do NUTS, Misael Moraes. A expectativa dos pesquisadores é que agora, em 2024, o produto esteja disponível no mercado para toda a sociedade, com tecnologia 100% nacional e de baixo custo. Gabriel Queiroz, para o CBN Universidade. Obrigado, Gabriel. E tem ainda outra iniciativa bastante interessante do NUTS, que é o trabalho de monitoramento de idosos que moram no condomínio Cidade Madura, em Campina Grande. Esse é um projeto do governo do estado que, desde o ano de 2014, oferta moradia em condomínio horizontal, casas adaptadas para a pessoa idosa, com espaços de convivência e acompanhamento de saúde e segurança, entre outros benefícios. O NUTS da UEPB faz um trabalho de acompanhamento dos moradores através de relógios digitais inteligentes para garantir uma maior autonomia para os idosos desse programa e em outros espaços em Campina Grande. A tecnologia do NUTS
auxilia na avaliação continuada e oferece dados cruciais que ajudarão na tomada de decisão sobre atendimentos em saúde, como explica a pesquisadora do NUTS, Eugéssica Rodrigues. Vamos ouvir. A gente começa a perceber que o envelhecimento populacional tornou-se um dos maiores desafios da saúde pública nos últimos tempos. E a gente precisa começar a criar estratégias, medidas e ações que possam utilizar das potencialidades da tecnologia como estratégia de acompanhamento da saúde da pessoa idosa, né? A gente tem um número muito grande de idosos sendo inseridos a cada ano e a gente precisa realmente de criar soluções que possam prestar uma assistência cada vez maior e melhor para essa parcela da população que mais cresce e que mais necessita de cuidados em nosso país. Então eu observo como a tecnologia como um forte aliado nesse processo de acompanhamento de saúde da pessoa idosa. O idoso aqui no Brasil tendo como indivíduos acima de 60 anos, então o nosso projeto ele visa esse público específico, ele está inserido em diversos cenários onde o idoso se encontra, né? Então em hospitais, em outros centros de convivência do idoso, né? Então diversos cenários onde o indivíduo acima de 60 anos ele se encontra aqui no nosso município de Campina Grande, nós estamos chegando perto, estamos atuando, estamos implantando a tecnologia para que ela possa ficar à disposição dessa parcela da população e a gente consiga fazer o acompanhamento de saúde deles, né? Esse aplicativo, ele fica à disposição tanto do profissional de saúde, como também de um cuidador. Então, eu tenho um pai e uma mãe que eu gostaria de estar acompanhando as informações de saúde, como velocidade da marcha, variabilidade de frequência cardíaca, as questões de noctúria, né, que é frequência urinária noturna, passos, o sono. Então, eu consigo fazer esse acompanhamento também através de um aplicativo que a gente disponibiliza para os cuidadores, né, as pessoas que estão ali no cuidado próximo ao idoso, também conseguir ter esse acompanhamento. Então, a gente utiliza o aplicativo tanto para o armazenamento de dados, mas também como uma forma de visualização desses dados por parte das pessoas que estão envolvidas no cuidado ao idoso. E o CBN Universidade fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Sábado que vem estaremos de volta com outro programa especial neste janeiro de 2024 do CBN Universidade. O CBN Universidade de hoje teve reportagens de Iago Duarte, Gabriel Queiroz e Gedmo Oliveira. Produção de entrevistas de Juliana Rosa. Produção e edição Isis Coelho e Luciele Lima. Edição técnica de Apolo Ricarte. Apresentação Edson Tavares e Erivaldo Laurindo. Direção-geral de Hipólito Lucena. O CBN Universidade é uma parceria entre a Rádio CBN Campina Grande e a Coordenadoria de Comunicação Institucional da UEPB. Se você perdeu algum trecho do nosso programa, a edição deste sábado está disponível no canal da Rede UEPB no YouTube. Lá, além do CBN Universidade, você acompanha toda a programação da TV UEPB, com reportagens, programas e lives. Aproveite para se inscrever no canal Rede UEPB no YouTube e nos siga nas redes sociais, @UEPBOficial no Instagram. E no Facebook é só pesquisar a nossa página Universidade Estadual da Paraíba, Rede UEPB. Até sábado que vem, esperamos por você. Tchau, tchau. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.